Olá, amigos e amigas. Mais uma hora do café hoje com uma convidada super especial. Eu não digo que é especial, é super especial e com um tema que não é polêmico, ele é importante. Pode ser polêmico para algumas pessoas, mas pode ser importante para outros, ou pode ser desconhecido para tantas outras pessoas. Hoje nós vamos conversar com a Jusileia Padilha, mais conhecida, que a gente sempre tem um conhecimento, a conhecemos como Leia, então eu vou tratá-la como Leia, sobre autoconhecimento. Bom, você fala, puxa vida, mas quem é a Leia? Por que ela vai falar sobre autoconhecimento, que é um tema tão, né, diferente, e ela vai explicar. A Leia é, além de parapsicóloga, é teóloga e tem um monte de outros cursos e formações que vocês vão conhecer. E o nosso papo, como é sempre um papo informal, fica sempre aquele convite. A hora que você quiser fazer um pedido, ela vai deixar os dados dela, como entrar em contato com ela, é só mandar e compartilhar para as outras pessoas se você achar interessante. Então, sem mais delongas, como dizem, com você, Leia. Fala um pouquinho de você e como é que você chega aqui mexendo com esse nosso tema tão importante. A palavra é sua, Leia. Então, quero cumprimentar as pessoas e dizer que é um prazer estar aqui. Fui convidada algumas vezes e agora que resolvi aparecer. Mas falar sobre autoconhecimento, eu acredito assim que é um desafio, porque é um tema que já está bem comentado, mas ao mesmo tempo as pessoas têm ainda uma dificuldade para entrar em contato consigo mesmas, né? E acredito que a vida, assim, ela é essa jornada de autoconhecimento. Que quando eu olho para trás e vejo quem eu fui e quem eu me tornei, ah, vem essa questão de como eu cheguei até aqui, de que maneira que eu funciono, quais foram os meus desafios, quais são as minhas potencialidades que eu adquiri e as que eu aumentei. Então, a minha jornada de autoconhecimento sempre foi mais voltada para a busca espiritual. Sempre teve mais a busca pelo sentido da vida. As perguntas, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, elas surgiram muito cedo na minha vida. Então, eu já fui uma criança um pouco diferente, mas que percebi mais sensível, que tinha uma percepção das coisas do mundo espiritual, do mundo energético, e fui agraciada por nascer numa família onde isso foi recebido com tranquilidade, com aceitação, não tive grandes problemas em casa, então fui uma criança muito aceita como eu era, né? E a grande questão que me pegou mesmo foi na adolescência, quando as coisas que a gente não resolveu muito na infância, elas começam a surgir, né? E aí a gente começa a amadurecer e precisa dar uma direção para a vida, né? E então, aos 15 anos, eu tô com 47 hoje, 32 anos atrás, eu comecei com esses questionamentos, mas olhar para a vida e perguntar por que que as coisas são assim, por que que isso acontece, por que que, né, os porquês, eles surgiram bem fortes. E acho que eu confio muito, acho não, tenho certeza que a mão do divino ela guia a gente para os caminhos que a gente precisa encontrar, com as pessoas que a gente precisa encontrar. E eu entrei em contato, no primeiro momento, com o Espiritismo. Trilhei o meu caminho dentro do Espiritismo por alguns anos, alcancei algumas respostas, né? Compreendi algumas coisas, mas eu entendi que tinha algo a mais. Alguma coisa ainda não estava respondida. E as coisas foram surgindo. Eu digo que
talvez pela minha recepção e talvez pelas perguntas que eu fiz muito cedo, as coisas que eu buscava, elas apareciam. Então, eu estava muito conectada com os sinais, porque, assim, eu estava no ensino médio, aí no corredor da escola, tinha um cartaz de massagem. Aí eu olhei para aquele cartaz e eu me interessei, eu disse, eu vou fazer esse curso. O ministrante do curso, o nome dele era um nome indiano, é Bodhidya. Então ali eu comecei a trabalhar a massagem. Então a massagem para mim sempre foi uma das minhas paixões. Hoje eu não consigo mais fazer por questões físicas, né, de saúde mesmo. Mas o toque, o sentir a outra pessoa, o poder tocar não só o corpo, mas a alma da pessoa, né? E porque a gente trabalhava a massagem emocional, era uma das coisas que mais trabalhava. E como eu tinha conhecido todo o estudo espírita, eu tinha uma bagagem assim de fala, de conexão e de intuição bem aflorada. E que durante a massagem eu conseguia acessar algumas situações da pessoa e ajudar ela a encontrar um caminho, né, para ela se entender. Nessa época eu estava com 17 anos e fiz 2 módulos com esse Bodhidja e aí ele foi para o Chile, continuava o curso lá e eu não consegui permanecer seguindo ele. Mas fazem uns 2 anos eu encontrei ele novamente. Ele Nossa, estava na minha cidade e eu fui encontrá-lo. Então, algumas pessoas que estiveram no curso dele tiveram a oportunidade de conversar com ele novamente. deixa eu te fazer uma pergunta agora, que Sim. é uma das perguntas que eu fiz para mim mesmo. Você, como parapsicóloga, e com toda essa bagagem, esse histórico, quer dizer, você fez uma coisa que às vezes eu falo para as pessoas, quando chega a época da adolescência, é a época de começar a fazer perguntas, né? Se não fizer perguntas, se aquele adolescente não fizer perguntas, eu digo, olha, ele está doente. Pode dar, Ah, pode dar remédio que ele deve estar doente. Existe uma resistência muito grande das pessoas quando a gente fala você precisa ter o seu autoconhecimento. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu sou consultor, eu sou palestrante e mentor, e toda vez que eu entro nessa parte, vamos conversar sobre você e sobre o seu desenvolvimento, parece que as pessoas dão uma travada, né? Como se aquilo fosse uma coisa difícil para as pessoas. Para mim, agora, depois de tanto tempo, eu já quebrei essa barreira. Você também, já muito, muito mais cedo do que eu, né? Mas você tem essa visão, essa percepção com as pessoas que você atende? sim. Até por uma questão da pessoa não querer olhar para as dores dela, né? Quando você fala em autoconhecimento, você vai ter que olhar para aquilo que não é tão agradável, mas que precisa ser visto, né? E é muitas vezes revisto várias vezes para ressignificar aquilo. Então, o mundo hoje ele convida muito a olhar para fora, né? Ele sequestra a nossa mente e o nosso coração e a vida fica voltada totalmente para o externo. Quando a grande virada de chave é justamente olhar para dentro, porque tudo está dentro da gente. E a maneira como você se relaciona com o mundo, o teu mundo interno vai refletir no mundo externo. Então, mas existe sim esse grande medo. Então, as pessoas pensam, não, eu não preciso de terapia, elas mandam os outros fazer terapia, as pessoas da convivência dela para fazer terapia, porque para ela, não, ela não precisa, ela está resolvida. Mas se você está vendo a necessidade no outro em fazer terapia, é porque é um reflexo teu, então você precisa sim. E todo mundo precisa se entender, se compreender, e eu acho que é uma existência inteira que você leva para isso, até porque a gente vai mudando, né? Mas
é muito importante e necessário, porque quem não se conhece, né, não consegue interagir verdadeiramente com o outro que está na frente. Porque se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou saber quem é o outro, né? Então é muito uma questão de julgamento, né? Eu olho para o outro e julgo, mas quando você se conhece, quando você entende as suas dificuldades e sabe que cada vida ela é uma vida de ensinamento, né? Porque toda vida ela é esse livro, né? E nas nossas relações a gente vai aprendendo com todos e ensinando ao mesmo tempo. Então, se a pessoa tiver essa consciência de que sim, ela precisa se conhecer, eu acredito que muda muita coisa mesmo. E o adolescente, hoje em dia, também está muito sequestrado pelo celular, né? Ele foi raptado. Não, inclusive, eu quero até dizer uma coisa para você, assim, que aconteceu comigo, né? Uma pessoa, eu estava com o celular, tá? E quando eu estou com o celular, por exemplo, como agora, está desligado, ou se ele tocar, se aparecer alguma mensagem, eu não vou atender, porque naquele momento eu tenho que ter foco naquilo que eu estou fazendo. Depois Sim. mandou, né? Depois, pô, eu não sei por que que você tem celular que você não atende na hora. Eu vou, peraí, eu não vou. Tem dias, por exemplo, se eu estou dando um curso, eu estou dando uma palestra, se eu estou dando uma aula, eu não vou te atender. Eu começo a imaginar isso. Agora, acho que tem uma pergunta aí que todo mundo, às vezes, também pode fazer, além do medo da dor, né? Oh, eu vou lembrar da minha dor, também tem aquela situação de que eu preciso aprender muita coisa para conseguir ter autoconhecimento. Não, eu preciso ser isso, aquilo, aquilo. Então, é tipo assim, o que que você já estudou? A pessoa fala, estudei isso, isso, isso. Não, mas peraí, a pessoa estudou, mas não necessariamente você tem que repetir a mesma história. Você vai entrando por caminhos. Então, essa é uma outra questão que eu queria perguntar para você. Por exemplo, você, além de parapsicóloga, você tem um trabalho de teologia, né? Que é algo que te ajuda bastante, além de outras formações que você tem. Você encontra pessoas também que falam, puxa vida, eu preciso ter tudo isso para conseguir autoconhecimento, ou elas se assustam com isso? Algumas pessoas, sim, elas se assustam porque acreditam justamente que necessite dessa bagagem erudita, como a gente diria, né? Você vai buscar muito conhecimento, mas não necessariamente, né? Porque as pessoas, elas podem, ter esse autoconhecimento através de uma vivência, né? No momento presente, que a gente fala, né? A busca pela presença mesmo, esse olhar assim de que todas as pessoas estão ali por algum motivo. É mais simples do que parece, né? Se conhecer, porque você interage com as pessoas, né? E entende que dentro da escola que nós dois fazemos parte, eu acredito assim que é um dos caminhos de autoconhecimento mais lindo, porque a gente aprende a olhar a busca, né? Busca o olhar do divino em cada um. Então, E é isso que é essa interessante, é isso que eu acho que é interessante, né? A gente vai entrar já já na questão da nossa escola. Mas o que eu acho interessante é que você buscar as coisas, elas aparecem para você e é individual, não pode ser alguma coisa forçada, né? é, Você me permite, eu vou contar uma história muito rápida. pode. Eu relembrei um tempo atrás, que disse que tinha um sujeito, né, um agricultor, um sujeito que morava na roça e que ele chegava, ia tirar leite da vaca, meio tradicional, né, com as mãos, eu não sei, Sim, sentava no banquinho, e aí ele chegava e dizia, ele olhava para as tetas da vaca e descobria qual era a hora. E aí veio o pessoal, cientistas, conversar com ele e tal, né? Para ver. E aí o cara começou, que horas são agora? Ele pegava, baixava a cabeça,
olhava para as tetas da vaca e dizia, agora são 9 horas e 5 minutos. E acertava todas, infalível. Mas só que ninguém perguntava para ele como é que ele conseguia aquilo. Aí teve um, né, aquele cara, mas, ô, senhor Zé, como é que o senhor consegue isso? Ah, simples, na hora que eu abaixo a cabeça, eu olho, tem a torre da igreja que tem o relógio, é só olhar o relógio. Ou seja, a gente pode aprender de diversas maneiras esse processo, não precisa estar, pelo menos é o que eu entendo. Mas quanto maior a informação que eu posso selecionar e verificar qual delas me é útil naquele momento, pelo meu desenvolvimento pessoal. Adoro Sim, você, né? Conheço você, adoro você, mas eu não vou ter que seguir exatamente os seus passos se não. ele não for adequado e oportuno para mim. Então, a gente até brinca quando está, eu, pelo menos quando vou fazer mentoria, eu falo, seja melhor do que eu, mas nunca seja igual a mim. Não dá. Vai lá, procura alguma coisa, faça alguma coisa diferente, adapte aquilo que eu estou dizendo para você, à sua realidade e ao seu modo de ser. Né? Então, não sei se isso faz sentido para você. Faz todo sentido. Se você pensar na alquimia, Hermes Trismegisto fala, né? Não acredite em nada do que eu falar, não acredite em nada do que você ouvir. Acredite apenas naquilo que você testou e que deu certo para você. Porque é justamente isso, né? Ah, todo aprendizado, a minha trajetória de vida, ela é minha, ela não é a trajetória de vida das outras pessoas. O ambiente em que eu estou inserida é um. O ambiente em que cada pessoa está inserido é aquele ambiente individual. Então, as ferramentas que eu tenho talvez não deem certo para a pessoa agir naquele modelo de mundo que ela vive, né? Então, essa questão de esse autoconhecimento ser individual e ser a caminhada de cada um, a gente fala, né? A gente vem sozinho e volta sozinho. Então, ninguém consegue pisar com os meus pés, só eu, né? As E dores são só minhas, os sonhos são é, meus, as virtudes são minhas, as emoções são minhas. A mesma sim, emoção que eu digo para você, o mesmo nome que a gente pode ter, né, que é simplesmente um código, um símbolo, é sim, diferente daquele que é para você. São coisas diferentes que a gente sente de formas diferentes, porque somos diferentes, né, nesse processo. Bom, para a gente começar a dar algumas dicas, porque a hora do café sempre tem as famosas dicas, né? Aquela famosa, que dicas tem lá, né? Além de tudo isso que nós estamos conversando agora, que já apareceram as dicas, se para alguém chegar para você lá e vou sentar com você e falar, me dá umas 2 ou 3 dicas de como eu posso trilhar esse caminho do autoconhecimento, o que você diria para ela? bem, eu diria a partir daquilo que para mim fez sentido, né? Eu acredito que a contemplação da natureza, ela é importante, estar em contato com a natureza, olhar para o céu, tanto de dia quanto à noite, porque o céu de dia, ele te apresenta uma forma, ele é simbólico para a luz, para a claridade, para a intuição, e à noite as estrelas, elas te dão um outro sentido. Eu não estou sozinha aqui, eu faço parte de algo maior. Esse estado de presença, eu acredito que deve ser buscado, né? Estar presente em conexão, colocar os pés na terra, sentir a natureza sempre que possível, porque a gente está muito desconectado dela e a gente é parte da natureza. Eu fiz a formação em alquimia e a gente aprende que a gente é feito de 4 elementos: fogo, terra, ar e água, e de 3 substâncias, né? Sulfur, sal e mercúrios. Então, se a gente se desintegrasse, a gente viraria a natureza, a mesma composição. Então, a contemplação da criação, eu acho que é uma forma de você olhar para tudo e entender quão pequeno a gente é diante de tamanha grandeza e ao mesmo tempo,
as coisas que às vezes estão incomodando a gente naquele momento, elas ficam, ah, desaparecem, porque você vê A, que pri- a primeira dica é contemplar a natureza, né? contemplar a natureza, ela é muito importante, né? Outra dica que eu digo é ter frases de efeito que você goste de usar. Ah, por exemplo, na nossa escola a gente usa, né? Isto também passará, Uhum. que é uma frase assim que eu carrego para a vida, porque na alegria eu sei que aquele momento vai passar, porque tudo na vida é passageiro. Então vai passar. Na tristeza também vai passar. As coisas mudam, não vai durar para sempre, porque aqui não é a eternidade, né? Então aqui as coisas passam muito rápido. Embora às vezes quando a gente está no sofrimento pareça que o tempo se arraste. Mas lembrar sempre, isto também passará. Ter frases de efeito, né? Ou um mantra, ou as pessoas precisam buscar algo que conecte elas à essência. Tem um livro que é A Conquista da Mente, que ele fala muito disso. Ter trechos. André, agora, vai lá. Então, isso é muito importante para a nossa hora do café. Toda vez que dá uma dica e tal. Como é o nome do livro e o autor para as pessoas já irem O atrás? autor agora, eu não vou lembrar, mas eu posso passar depois. Passa para nós, então. O nome do É, livro é A Conquista da Mente. A Conquista da Mente. É um Legal. indiano que veio para o Brasil e daí ele ensinou algumas coisas. E lá ele fala muito de 8 passos, né? Eu não vou lembrar agora dos 8 passos, mas uma coisa muito importante que ele fala lá, ter trechos de livros sagrados, decorados ou fáceis que você possa acessar na bolsa. Se você tem dificuldade em memorizar, você carrega junto. Mas toda vez que você sentir uma ansiedade, um medo, que são as emoções que desestruturam a gente, é a nossa mente trazendo um conteúdo que não é sadio para estar girando ali no pensamento. Então é como se a nossa mente ela é como se fosse uma fábrica. Se você dá uma matéria-prima ruim para ela, que são as músicas ruins, as letras das músicas, os filmes, tudo que você vê, lê, ouve, ele acaba se tornando parte de você. Então, essa questão também ela é bem importante de ser lembrada, porque quando eu dou uma matéria-prima boa para minha mente trabalhar, daquilo só pode sair um resultado bom. Sim. E lá, então, você pode escolher um salmo da Bíblia, você pode escolher uma oração da sua religião, você pode escolher um mantra, uma frase, mas quando você falar aquilo, que você fale com o coração totalmente presente, sentindo cada palavra, não é simplesmente repetir, mas é como se você se tornasse aquilo. Com a prática, isso vai se tornando cada vez mais fácil, né? Mas quando você tem decorado aquilo, você fecha os olhos e repete, ele te dá uma conexão tão grande com o sagrado dentro de você, com a tua essência mesma, que assim as coisas que estavam te incomodando ou os pensamentos, a insônia à noite, quando você fica com a mente muito agitada, querendo resolver tudo que não dá para resolver à noite, que precisa do dia para você agir, aí você dá para a tua mente esse material. Legal. E com o tempo, ela resiste, muitas vezes resiste. Mas com o tempo e com a repetição, isso vai se tornando um hábito e ele é muito saudável. A minha frase é pensar para Pensar para falar e pensar para agir. agir. E isso Aham. tem muito, me ajudado muito. Eu resolvo problemas muito sérios com essa minha frase. Já tive Sim, situações onde eu estava discutindo com uma pessoa e dá aquela coisa de assim, aí falou, aham, pensar para pensar. Eu lembrei da frase, pensar para aham, e pensar para agir. E eu consegui resolver de uma maneira que até a outra pessoa chegou e falou: Nossa, não pensei que era tão simples assim para a gente conseguir entrar num acordo. Pois é. é, Às vezes tem, porque você sintoniza com algo sim, melhor, com o seu isso, melhor, não com.
a raiva com ódio, com Isso, agressividade, que não é o seu melhor, né? O seu melhor sim. é tudo aquilo que lhe faz bem, que as emoções estão lá. Muito bem. Tem uma frase de um autor que ele fala, e agora eu não vou lembrar quem é também, não tenho certeza se é Julian Marias, mas ele fala: transforma-se o amador na coisa amada. Então, toda vez que você coloca o teu amor, a tua energia numa coisa que não é boa, é como se você estivesse se tornando aquilo. Então, a própria juventude, a própria, né, as pessoas em geral hoje em dia, o que que elas estão vendo, o que que elas estão assistindo, o que que elas estão lendo, porque tudo isso vai se tornar você. Não tem como não ser, porque a gente se alimenta de pensamento, se alimenta de informação, se alimenta não só de comida, mas de tudo que a gente vê, de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente sente. E transforma-se o amador na coisa amada é uma frase bem forte, assim, porque você se transforma naquilo que você ama, naquilo que você coloca a tua energia. Sim, E exatamente. aí você pergunta, você quer se tornar isso realmente ou você quer, como que você quer se tornar uma pessoa diferente se todas as suas atitudes estão levando para um outro caminho, né? É um questionamento, né? Você questiona. Ah, eu tenho acho que eu já comentei aqui para as pessoas que assistem a minha hora normalmente a hora do café, eu lembro dessa. Eu tenho uma pessoa que sempre, quando eu começo a fazer perguntas, ela começa a falar, lá vem ele perguntar. Ao invés de eu dar soluções, eu pergunto, porque as soluções, penso, e acho que você concorda comigo nesse ponto, elas não surgem através, eu dou a solução da sua vida. Não, Eu não. faço uma pergunta que te ajuda a buscar a sua própria solução, as suas Sim, próprias respostas. E eu acho que é aí que começa a dificuldade que nós temos, porque o mundo parece que está o tempo todo nos influenciando com um monte de coisas, como se diz, aquela letra daquela música que chama atenção, toda uma série de coisas que estão acontecendo no mundo como um todo, né? E que vão te influenciar. Afinal de contas, a gente não consegue dizer, não, tudo bem, eu vou estar agora no. É como se eu tivesse, eu sou um eremita, estou no alto de não. uma montanha, não, nada vai interferir comigo. Pelo contrário, a gente está lá, estamos nos relacionando com pessoas e com Sim, a natureza. Se ela não está legal, eu sinto também, eu faço parte, sim, né? isso. Lembrando daqui que para quem não sabe, para quem já, aqui muita gente sabe, eu moro agora no interior de São Paulo, Lucélia, e você está morando aonde? Treze Santa Catarina, Santa Catarina. Então nós temos. meio oeste catarinense. É. E eu estou num lugar extremamente quente e tem deixado as pessoas, de certa forma, irritadas, porque é um Sim, calor excessivo que a gente não. Até quem mora aqui, que é nascido, criado aqui, é como se o bicho aqui da região, tá reclamando do muito tempo com sol muito forte, um calor muito sim, intenso, com pouca chuva, né? Então, isso às vezes irrita. Então, a gente tem que pegar e falar, bom, agora, o que que eu vou fazer, né? Então, o meu cunhado, que é agrônomo, ele diz, uma das minhas formas é molhar as plantas do jardim e das plantas que ele tem na casa dele 3 vezes por dia. Aí eu falei, puxa vida, mas olha como é que ele conseguiu, né, arrumar uma solução que 3 vezes por dia ele vai lá jogar água nas plantinhas, nos pés de frutas que ele tem na casa dele. E eu comecei a falar, realmente, eu acho que é um horário em que a gente consegue se conectar com a sim. natureza, favorecendo ela. Ela também está sofrendo, né? Também, Sim, é a empatia, né? sim, É uma questão de empatia com a própria natureza, com o animal, como você acolheu o gatinho que você estava contando antes, sim. com o ser humano. É essa empatia de procurar, quando a gente se conhece, a gente consegue ser empático e tentar se colocar no lugar do outro para entender.
O que que o outro E está a gente passando naquele momento, né? E se eu estivesse ali, eu estaria agindo diferente ou eu estaria agindo pior do que aquela pessoa? E o que a gente vê, eu tenho acompanhado bem, principalmente esses momentos que nós estamos de transição, e a mudança para mim, eu acho que para você também, em cidades menores, é uma mudança muito grande. Ela está acontecendo e a gente vive o reflexo. Quando alguém chega aqui dizendo, mas está tudo ruim, está tudo mal, porque outro lugar está melhor do que aqui. Como que está melhor? Como é que você diz isso? Né? Aham. E aí a pessoa para e fica, puxa, ela está sendo influenciada por alguma coisa e que está fazendo com que ela se sinta mal. E como é que a gente faz para mudar isso? Né? Então, e a gente, eu costumo dizer o seguinte: se você não sabe, pede ajuda. Né? Você É. só ajuda em algum lugar. E uma das formas, agora nós vamos entrar aqui, por incrível que pareça, sabe quanto tempo nós já estamos aqui? Quase 40 minutos conversando. Nossa, Vamos lá. passa muito rápido. Tá, vai. É gostoso porque vai rápido. É. Fale um pouquinho dessa questão da sua experiência, que é maior que a minha, da escola de autoconhecimento. Então, eu costumo dizer que estar na escola, estar nesse caminho é o grande pilar da minha vida. Porque se eu não estivesse no caminho espiritual, nessa busca, nesse encontro, porque eu me encontrei na escola, eu passei por muitas questões físicas muito difíceis. Eu tenho cirurgia na coluna, no quadril. Ano passado eu precisei colocar um eletrodo que fica dentro do meu corpo, como se desse estímulo elétrico para resolver a questão da dor crônica. O meu problema ele é congênito. Então, e em nenhum momento eu duvidei, em nenhum momento eu desanimei, em nenhum momento eu me desesperei ou eu culpei, ai, Deus, nada, porque eu tinha essa convicção assim que é sempre Deus. Embora o meu julgamento aqui na dualidade me leve a julgar e a dizer, ai, mas por que que eu estou passando por isso? Ai, mas eu sempre procurei essa resposta no divino. São coisas que lá atrás eu não entendia. Hoje, 10 anos depois da primeira crise de dor que eu tive, é o momento que eu estou melhor, né? Que eu não tenho dor. E isso E- é uma coisa assim, para algumas pessoas que vão nos assistir, por isso que eu não falo nem bom dia, boa tarde, boa noite, eu falo bom tudo, né? Porque Aham, que assiste de madrugada, tem gente que assiste durante o dia, tem gente que demora semanas ou às vezes até meses para assistir. É aquela questão do nosso tempo, né? Que para algumas pessoas pode ser mais rápido, por conta de N fatores, que a gente não tem como avaliar às vezes os fatores. E para outras pessoas demora mais tempo, porque sim, provavelmente aquela pessoa precisa se preparar melhor, não tem o preparo, ou a situação que ela está enfrentando é uma situação mais complexa. Né? Então, sim, e não tem como a gente fazer uma comparação. Eu não posso me comparar com não, ninguém nesse momento. E eu não quero, não, outro dia eu mandei para o pessoal, porque surgiu uma situação em que eu percebi que as pessoas estão com muito pouca serenidade e muito pouca maturidade. E ia dizendo o seguinte: maturidade não significa que quantidade de idade, idade. não, Eu conheço gente de 15 anos de idade que tem mais maturidade do que muito velhinho que tem por aí. Então, eu também. mas essa questão para mim é importante, porque algumas pessoas vão atingir essa maturidade muito cedo e são capazes de pegar uma situação desagradável para ela e rapidamente buscar alternativas, soluções. E outras pessoas passam a viver com aquilo durante muito tempo. Então, eu costumo fazer uma comparação, eu acho que você vai gostar dessa comparação. Antigamente, quando você tinha que fazer uma certa
uma lista das coisas que tinham que ser feitas por uma pessoa, você botava num pedaço de papel e ficava rabiscando, dizendo, ticando, né? Fiz, 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 fiz. Sim, Normalmente o chefe pegava, fazia esse acordo com você, né? Agora, e depois, à medida que você fosse entregando, ele ia ticando. Hoje em dia tem um computador, e você não precisa fazer mais isso. Mas tem gente ainda continua, né, naquela famosa do ticando, né? E que aquilo tomava um tempo muito grande. E agora, com o computador, você aperta um botãozinho e ele já te já diz, resolve. já resolve. Que ganha tempo para você poder refletir melhor. Mas tem gente que ainda resiste, não, tem que continuar, porque essa é uma coisa antiga que dá resultado, o computador pode errar. E a gente fala, tá bom, então é melhor não contrariar essas pessoas neste momento, deixa elas Sim. estarem por essas coisas. Que outra dica você daria, ou com relação agora já mais a essa escola de autoconhecimento, que faz com que a gente se envolva? Eu posso dizer da minha experiência, eu já comentei isso aqui em muitas situações, a minha experiência é muito grande, né? Minha esposa também participa, você já sabe disso. Mas que outra dica que você pode dar para as pessoas começarem a ter, buscarem o seu caminho? E não quero dizer que esse caminho seja muito fácil. Para mim, uma coisa Não. que a gente não pode garantir para ninguém. Olha, vai ser fácil. Mas, como você disse, quando a gente mexe com as nossas dores, às vezes pode doer mais um pouquinho. Mas, em Sim, contrapartida, quando você chega no final de cada etapa que você consegue, acho que a emoção, a alegria de ver aquela etapa concluída, para mim, foi fantástica. Não sei. sim. E outra dica você daria para as pessoas? É, a partir do autoconhecimento, eu acho que a pessoa precisa entender o que que é que que toca ela, que faz com que ela goste, porque tem que ser prazeroso também, né? Tem que ter. Eu amo ler, adoro livro. Então, para mim, ler não é uma coisa ruim. Tem pessoas que, se você mostra um livro, elas acham que é uma tortura. Então, tem pessoas que aprendem mais ouvindo uma live, ouvindo uma aula, né, em áudio ou no YouTube. Então, encontre a melhor forma que você consegue absorver, né, um aprendizado que vai contribuir para a tua evolução. Tem que ter esse senso de o que que é que eu gosto mesmo, porque se você não tiver um pouco de gosto, fica difícil, né? Mas precisa ter. Outra coisa que eu acredito que eleva muito e que facilita são as músicas. Opa, legal, essa dica Músicas é de, fundamental, é, né? músicas alinhadas com a tua evolução, né? Letras de música, ouvir uma música, qual música que eu gosto? O que que essa letra está falando? O que que ela está me lembrando? Ou ouvir mantra, ou ouvir música clássica, porque é comprovado que as vibrações elas afetam o nosso corpo. Então, encontre um tipo de música que faça com que você se conecte com você mesmo. Algumas pessoas vão gostar de uma música mais alegre, né? Mais agitada, outras de algo mais calmo, mais tranquilo. Mas se eu pudesse dizer que algo acelera realmente essa conexão com a gente, é a música. Uma música de boa qualidade. Interessante que outro dia eu estava aqui mexendo na internet, preparando algumas coisas, uns textos que eu preciso preparar, e eu comecei a ouvir aquela música, o My Way, do Frank Sinatra, ele próprio cantando. E toda vez que eu ouço aquela música, mexe comigo, mexe. E aí eu falei, não, mas eu não sou, não sou fluente em inglês, meu conhecimento de inglês é muito rudimentar, vamos dizer, é de colegial, né? É do colegial. Aí eu fui atrás da letra. Isso é muito bom. E olha, a letra daquela música unida, eu gravei, né?
do jeito da a letra da música, mais a melodia cai, porque quando a gente fala que ele termina, tá bom, eu fiz, eu não sei o quê, mas foi do meu jeito, E do meu jeito, ele repete, né? O é, refrão do My Way é o meu jeito. E aí que tá, eu sofri, eu penei, eu amei e tal, mas do meu jeito. Sabe? Então, é então muito olha que aprendizado que você tem a partir de uma música, simples. Não, né? eu me emocionava com a música, putz, eu gosto dessa música, de vez em quando eu Sim. até cantarolo ela, né? Aham. Eu fico cantarolando e fui atrás da letra da música. E aí bateu. Eu falei, não, a letra da música já explica, existe alguma coisa que está fazendo com que... E no YouTube hoje é muito fácil, né? De você ouvir a música com a letra. No Spotify você ouve, você consegue acessar a letra. Então, tem muita ferramenta hoje que a gente pode usar. E essa é uma dica assim que todas as manhãs quando eu acordo, eu faço as minhas orações e eu ouço uma música, sempre, para me conectar, para iniciar o dia. E à noite antes de dormir também. Você falou uma coisa interessante, você falou mantra e orações. Tem gente que acha que mantra e oração são coisas diferentes. Tem alguma diferença, mas uma oração também pode ser um mantra, desde que você Sim, incorpore o que você está fazendo. Então, é bem interessante você olhar, por exemplo, quando você vai em qualquer tipo de igreja, e aí eu gosto sempre de ir, você vê pessoas que estão repetindo aquela frase, aquela oração, simplesmente porque está saindo. E tem outras sim. pessoas que você percebe, ela entra, ela Aham. vive aqueles poucos minutos, segundos, às vezes, de uma oração. Ela está dentro do processo, ela não está simplesmente... Isso é meditação, né? Esse é o estado de meditação que tantas pessoas buscam, né? E toda a religião ela tem os seus cânticos de celebrar o divino. Se você for em qualquer religião, vai ter música. Então existe um motivo grande para ter música. A música ela eleva, né? Desde aquelas religiões mais rudimentares, mais antigas, a música Sempre, sempre, sim, tem- porque as pessoas que estão lá naquela religião precisam daquilo naquele momento e está tudo bem, né? Porque Deus está em todo lugar. para a gente terminar, porque aí já estamos dentro do nosso horário. Agora vem aquilo que a gente fala, o desafio final que a Leia vai dar para as pessoas que estão assistindo. Agora não é mais dica, não. É um desafio. Que desafio você dá para o pessoal? Eu acredito que se você colocar a partir de hoje alguma coisa que você queira que no ano que vem esteja diferente, seja no comportamento, no pensamento, na tua forma de se conectar com o divino como uma meta, por exemplo, todos os dias eu vou fazer me conectar com a natureza. Ao final de 365 dias você vai estar transformado. Não tem como não estar. Então, o desafio é se definir, né, e ter a persistência em permanecer fazendo aquilo, porque o resultado vem, né? Não há como não vir. Então, esse é um desafio, mas tem que ter constância, porque as pessoas hoje em dia elas querem, eu vou fazer uma formação de tal coisa, um workshop de final de semana, e eu vou ter um salto quântico e segunda-feira eu vou estar diferente. Não funciona assim. Para Olha, ninguém. eu quero que você dê uma coisa que eu já tenho falado e várias pessoas que já participaram aqui da Hora do Café estão dizendo isso. Parece que as pessoas ainda não, muitas pessoas não compreenderam. Não é no final de semana, né? Não é no mês que você vai mudar totalmente a sua vida, mas é Não. com constância, com a perseverança, É todo dia. todo dia. E com o hábito, você torna aquilo um hábito. Tem pessoas que você fala, nossa, mas aquela pessoa é uma pessoa iluminada. Pergunte para ela como é que ela chegou naquele lugar. Ela vai dizer, eu fui repetindo, repetindo, repetindo. E hoje ela nem precisa mais.
explicar, não precisa nem pedir para ela mesma. Aquilo se tornou um hábito, e à medida que se torna um hábito, ela consegue perceber essa mudança que está acontecendo nela, né? E acreditem, como nós acreditamos na nossa escola de autoconhecimento, nós ajudamos, influenciamos a mudança do mundo. Somos poucos, Sim. mas somos capazes de influenciar a mudança do mundo. O- Sim, isso me fez lembrar do Pelé, né? Que Sim, ele chutava 1000 vezes no gol, né? Antes de um grande jogo. Então ele não foi considerado o melhor jogador do mundo à toa. Ele treinou para aquilo. Um grande músico, ele não chega no nível que ele chega simplesmente da noite para o dia. Ele tem muito trabalho técnico, tem muita persistência, tem muito desafio diário. Então, não tem como chegar num nível, né, de melhora, de evolução, sem essa persistência, sem esse hábito que a gente fala e que no final vira uma virtude, né? Porque ele precisa se transformar nessa virtude. Então, é como se fizesse parte de você, fosse tua própria essência. muito bem. Mas é diário. Vamos fazer o seguinte, então, fica já anotado, nós vamos ter um novo bate-papo, dar continuidade nisso, que vai depender também dos nossos assistentes, os participantes da do nosso canal e outras pessoas que estão assistindo e dizer, olha, eu quero mais informações e tal. Vamos ficar. Então, você fica nos devendo aí o nome do autor do livro, para a gente depois colocar nos comentários, no primeiro comentário que vem que vai lá no YouTube, vai vir todos os seus dados e o nome do livro com o autor para as pessoas que tiverem interesse em buscar esse livro. E aqui termina a nossa hora do café, uma hora do café especial, muito gostosa, muito legal, que daria para a gente ficar conversando, né, muito tempo. Eu adoro conversar com você e fica Eu aqui também. um convite para uma próxima. Meus Verdade. agradecimentos, né? E para você um restante de final de dia, final de noite, final de semana, um ano maravilhoso. Muito Gratidão, obrigado. Armando, gratidão a todos que vão assistir e aos que se sentirem tocados e sentirem que gostariam também de conhecer um pouco mais da nossa escola, né? Que ela está aberta para as pessoas que querem se aprofundar. Inclusive, a gente pode colocar lá, né, o site, Sim, né? As pessoas quiserem conhecer um pouquinho mais dessa nossa caminhada. E foi uma hora bem leve, bem gostosa, bem. Foi um convite muito bom. A gratidão mesmo por lembrar de mim e quando precisar, quando desejar, a gente volta. estaremos juntos, com certeza. Um abraço e até mais. Tchau. Outro, até mais. Tchau, tchau.